Muitos são os motivos que deixam a massa de bolo muito grossa, mas identificar onde você está errando é o primeiro passo para evitar futuros problemas. E não precisa se desesperar caso perceba que sua massa não ficou homogênea da forma como deveria e gostaria. Afinal, é possível consertar e ainda ter um belo bolo assado para acompanhar o momento do café da tarde, receber uma visita ou até mesmo vender seus bolos. Então, eu te convido a vir comigo e conferir as dicas sensacionais que preparei para auxiliar você com essa questão. Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. O que acontece se levar para assar massa de bolo muito grossa? Bom, se o aspecto maçudo da sua mistura fosse apenas algo estético e não impactasse no resultado do bolo, nem teria com que se preocupar, não é mesmo? Porém, a realidade não é essa e a massa grossa tem suas consequências. Com isso, você mistura os ingredientes com todo carinho, dá a atenção necessária para a quantidade dos ingredientes, mas ainda assim percebe que o negócio desandou. O que pode acontecer se levar assim mesmo? Primeiramente, vamos entender as causas disso a seguir. Errar na quantidade de farinha e exagerar, bater por muito tempo a farinha, estimulando rapidamente o glúten, desequilíbrio nos ingredientes líquidos, pular a ordem exata da mistura dos ingredientes e utilizar manteiga gelada. As principais dessa lista são a mistura excessiva da farinha e quantidades maiores do que a receita pede de fato. Pronto. Dito isso, caso você decida levar para o forno assim mesmo, saiba que o bolo pode ressecar, ficar quebradiço, crescer desproporcionalmente, formando a temida barriguinha, ou ficar duro demais. Portanto, a única alternativa é corrigir antes de levar ao forno para assar, pois depois disso não há mais o que ser feito. Mas afinal, qual é o ponto da massa do bolo? Nessa etapa não há segredo e a melhor forma de saber se a massa está no ponto certo para assar é quando atingir uma mistura totalmente homogênea. Quando você perceber que está bem lisinha e super cremosa, estará no ponto certo. Sabe aquela mistura que você sabe que todos os ingredientes foram incorporados corretamente e que não é possível ver mais nenhum gruminho? Então, o aspecto de veludo é um bom indicativo de que você acertou. Por outro lado, há alguns passos para facilitar o processo, tais como: atenção à ordem dos ingredientes. Ingredientes como ovos, manteiga e margarina devem ser misturados na batedeira ou liquidificador no máximo por 5 minutos. Ao juntar a farinha, faça aos poucos, de colher em colher até homogeneizar. O mesmo funciona para o leite, ou seja, junte aos poucos e procure intercalar com a farinha. A farinha precisa de carinho na hora de misturar, por isso use um fouet. E adicione o fermento apenas no último momento. Aqui você já tem um bom caminho para não deixar a massa ficar pesada. A massa não ficou legal? Então confira 3 passos que podem ajudar. Bom, se não tiver jeito e a massa acabar grossa, é hora de correr contra o tempo para corrigir. Primeiro, adicione um pouco de leite para equilibrar a mistura. A massa pesada tem esse aspecto mais denso, como se faltasse líquido em sua composição, e de fato há um desequilíbrio entre os ingredientes secos e líquidos. Um bom exemplo é exceder na quantidade de farinha em relação aos ovos, óleo, manteiga e açúcar. Sendo assim, caso note que está realmente grossa, o ideal é adicionar um pouco de leite em temperatura ambiente. Não há um limite mínimo, pois tudo depende da proporção da sua receita. O ideal é adicionar aos poucos e misturar, de modo a compreender como o leite está contribuindo para deixar a mistura um pouco mais líquida e ideal para ir ao forno. Segunda dica, entenda o nível de gordura da receita. Essa dica funciona muito bem para receitas com níveis mais altos de gordura, como em receitas onde vão a manteiga e o óleo. Podemos usar o bolo Red Velvet, que costuma ser uma mistura mais densa. Então, o que faz a diferença aqui é contrabalancear com o fermento.
grande responsável por quebrar essa barreira, fazendo com que a massa cresça mesmo estando mais grossa. Aí você pode se perguntar, mas nesse caso, como garantir que a massa se desenvolverá no forno? Bom, é simples. Uma estratégia que poucos conhecem é adicionar um ingrediente ácido, como o vinagre. Você já conhecia essa? Portanto, a medida para receitas com nível de gordura elevado é 1 colher de sopa de vinagre para cada 300 gramas de farinha de trigo. Com isso, você terá uma massa mais leve e o fermento em conjunto com a farinha darão o suporte para estruturar o bolo. Terceira dica: o iogurte pode ajudar em determinadas receitas. Se o excesso de mistura ou quantidade de farinha deixou sua massa grossa, certamente o bolo poderá ficar quebradiço e ressecado. Dessa forma, assim como na sugestão do leite, o iogurte natural pode ajudar a amenizar essas características. Adicione aos poucos, misture e veja seu comportamento. Assim você não erra na quantidade e ainda assa um bolo fofinho. E não esqueça de colocar o fermento somente após encontrar o ponto ideal. Combinado? Conseguiu compreender que mesmo em receitas que parecem fracassar, ganham novos resultados quando alinhamos as técnicas e práticas certas? Bom, espero muito que tenha gostado das minhas dicas. Aproveite para compartilhar e ajudar outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.